Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Gente que Faz Impacto. E hoje a nossa conversa é sobre algo que vai muito além de negócios. É sobre propósito, fé, crescimento de dentro para fora. E para falar sobre isso, nós recebemos hoje a Patrícia Visioli e a Rafa Guedes, do Power Connection. Sejam muito bem-vindas. Rafa Guedes, muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder bater esse papo e trazer um pouquinho aí do Power Connection, da nossa história. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos e queremos dar boas-vindas também para a Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. É uma honra estar aqui com vocês nesse espaço tão gostoso e poder trocar essas figurinhas e poder conversar um pouco do Power Connection. Que maravilha, externo também a minha gratidão por recebê-las aqui, duas mulheres incríveis, né? E para nós começarmos esse bate-papo, eu quero perguntar, primeiro a Patrícia fala um pouquinho, depois a Rafa, como que começou essa conexão entre vocês duas? Então, o Power Connection, que na verdade nos uniu de uma única vez. A gente se conheceu já faz o quê? Uns 5 meses? Por aí. E a gente se conectou através de uma conhecida em comum. Só que a gente já nem tem mais relação com essa conhecida. E a gente se conectou muito. E a gente tinha um propósito muito grande no nosso coração de fazer algo diferente de que hoje é oferecido no mercado em relação a eventos imersivos, né? Com um propósito diferente. E foi aí que surgiu essa conexão e a gente tem uma sintonia, uma sinergia muito bacana. Ô Rafa, você acredita que Deus coloca as pessoas para unir propósitos? Com certeza, eu costumo dizer, né, que a gente não une pessoas, né, Deus une propósitos. E foi exatamente isso, né? Eu tinha algo no meu coração e eu falava assim, eu preciso de alguém que compre essa ideia e vai fazer esse negócio acontecer de uma forma assim extraordinária. E como a gente se conheceu de uma forma totalmente inesperada, que foi através de um grupo de estudo, né, que era para ser um grupo de estudo e acabou não dando certo, mas aí as nossas raízes foram fortalecidas e esse propósito que cada uma carregava já, né, no seu coração, foi só ganhando mais força para fazer acontecer. Maravilha! E desde já nós desejamos muito sucesso para vocês. A gente sabe e percebe a sintonia, muito bacana mesmo. E aí eu quero saber de vocês, em que vocês, a gente sabe que vocês vieram de trajetória diferente, né? E o que levou à criação do Power Connection, de fato em si? O que acontece? Eu sou terapeuta, né? Então eu trabalho muito nessa questão familiar e eu comecei a perceber que as pessoas muitas das vezes tinham sucesso, mas estavam vazias, se sentiam perdidas. E por outro lado, muitas vezes distante da família, né? Os pais afastados dos filhos. Então hoje eu me pergunto, né? A que custo a gente alcança o sucesso? Qual o preço que é preciso pagar? Será que realmente a gente precisa perder aquilo que realmente tem valor, que é mais importante, para a gente chegar em um nível que a gente quer, de material, vamos dizer assim, né, de dinheiro, de sucesso? Então isso começou a mexer muito comigo. E quando eu conversei com a Paty, eu falei, Paty, a gente precisa trazer algo diferente. E ela ter a história de vida dela em si, de ter achado um propósito também em meio à dor, e dar valor realmente àquilo que importa, a família, as conexões, as pessoas. Então isso acendeu muito forte no nosso coração para fazer algo diferente. As pessoas podem alcançar o que elas quiserem, mas sem perder a essência, sem se perder de si mesmo, sem perder a base, né? A família, o convívio com os filhos, porque eu acredito que não vale tudo pelo sucesso. Que lindo! E realmente é esse diferencial que nos uniu e principalmente muito quando aconteceu comigo a perda, né, física do meu esposo, falecido marido, eu entrei muito nesse mundo de imersão. E quando você entra lá, você faz conexões muito grandiosas, tipo, e Deus conecta com você pessoas que também passaram pela mesma dor que você. Só que é um mundo que exige muito de você e te entrega muitas fórmulas que você sai de lá muito mais ansioso
né, do que você realmente vai fazer acontecer. Então, nesse processo todo que eu vivi, do luto, até sair dele, para me enxergar de novo como melhor, como mulher, como pessoa, eu falei assim, gente, eu acho que vai muito além do que o dinheiro, do que o sucesso, do que você ganhar a mídia. Eu acredito que a base maior é você não se perder de si. Então, foi o propósito que uniu eu e a Rafa para lançar esse movimento aqui em Maringá. E é um movimento longo, né? Esse momento da cura, da transição, não é assim da noite para o dia, né? E que bom que vocês se conectaram. E o Power Connection, ele traz uma mensagem muito forte, uma mensagem de mente, de fé e de negócios. O que o Power Connection significa na prática? O ponto de virada. Eu acredito que a partir dali, é o que eu falei, né? As pessoas vão entender que elas precisam fortalecer dentro para que elas possam crescer fora. Porque a gente fala, né, que não tem como sustentar um CNPJ sem cuidar do CPF. Porque quem sustenta uma empresa, né, quem gere pessoas, são pessoas. Então a gente precisa trabalhar essa base, que é a mentalidade e a fé, porque, né, eu sei que cada um crê em alguma coisa, mas nós cremos em Deus e sabemos que Ele é a base de todas as coisas. E muitas das vezes, quando a gente está emocionalmente abalada, a gente também corre esse risco de se distanciar de Deus. Então a gente quer trazer isso para as pessoas, fortalecer a base para construir um negócio saudável. E quantas pessoas, empresários também, que às vezes alcançam o sucesso, mas está perdido de si, né? Tem dinheiro, mas e a família? Como que tá o relacionamento com a família? Como que tá a sua inteligência espiritual em relação a isso? Então eu acho que a vida é um equilíbrio. Óbvio que não é fácil, mas eu acho que a gente tem que voltar a olhar isso, né? Hoje a gente vê no mundo tantas situações de pessoas com saúde mental em empresa, dentro da família. Então, olhar para isso foi uma preocupação muito grande, o que nos motivou a lançar esse movimento. Que bacana. Então, vocês trouxeram agora para nós, né, sobre essa questão de que falta mesmo essa base emocional, né? E vocês pretendem, a partir de que ponto para atingir essas pessoas, a ajudá-las nesse processo? O processo imersivo em si já é o primeiro passo, né? Porque ali você vai trazer consciência, você já dá algumas ferramentas para a pessoa sair do lugar. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Tá, eu sei que eu preciso mudar, eu quero mudar, eu sei que eu preciso olhar para dentro da minha casa, eu sei que eu preciso me aproximar dos meus filhos, mas como? Então a imersão é para causar, é para despertar, né? Para causar esse impacto mesmo na vida das pessoas e despertar elas para iniciarem esse processo. Igual a Nilce falou, não é da noite para o dia, não é fácil, mas é possível. E a gente precisa começar de algum lugar. Então, a partir da imersão, ela vai começar a destravar realmente, né? A se conhecer, a entender aonde ela pode mudar, o que ela precisa olhar, porque às vezes as pessoas nem sabem. Às vezes elas nem sabem o que precisa ser melhorado, o que precisa ser trabalhado. E o direcionamento já vai ajudar muito. Muito, porque você vai trazendo consciência. Às vezes ela acha que ela está com problema numa situação e quando na verdade não é aquela situação o problema, vem de outras situações, é de outras raízes ali. Então a gente trazer essa consciência e a partir daí a gente vai ter, né, esse acompanhamento pós também. O importante do evento em si é o que a Rafa fala, destravar mesmo. Porque às vezes você está tão perdida no seu dia a dia, no seu relacionamento amoroso, você está perdida, não tem nenhum significado espiritual que você siga. Então, eu acho que é essencial a gente estar dentro de um ambiente que muda a vida das pessoas. Então, eu acho que o primeiro passo é você mudar a ambiência, né? Vamos exemplificar aí, se uma pessoa, você está ao redor de 5 amigos que fuma, você vai ser o próximo fumante.
Então, você precisa mudar os ambientes, né? Criar um vínculo com pessoas, se conectar com pessoas. E Deus, você pode crer, Deus vai estar colocando pessoas no seu caminho que faça total sentido para que você alcance o propósito de vida. Que venham a somar, né? Sim. Explica para nós, então, mais detalhado o que diferencia o Power Connection com tantos outros eventos que nós temos na cidade. Eu acredito que é justamente o olhar para dentro, né? É realmente você buscar de dentro para fora, igual a gente fala muito sobre isso, a gente vai bater nessa tecla, porque a verdadeira transformação e a transformação sustentável que você vai conseguir, né, prolongar aí o resto da sua vida, é trabalhando dentro, é fazendo esse alinhamento mesmo, né, de fé e mente, porque é isso que é a nossa base, é isso que vai dar realmente sustentação para você conseguir ter uma família saudável, para você conseguir ter um negócio bem-sucedido, para você conseguir gerar a sua empresa, ou que você, muitos empreendedores trabalham aí com poucas pessoas ou até sozinho, mas se gerenciar também emocionalmente, espiritualmente, porque você sabe aonde você está ancorado, onde você está alinhado. Então a gente quer trazer de dentro para fora essa transformação, não somente no seu negócio. Porque até a técnica, gente, se você não tiver emocionalmente bem, se preparado, nem a técnica segura. Não tem como. E é isso mesmo, quando ela fala em técnica, se você não estiver emocionalmente preparado, não funciona. E o mais legal, assim, que o Power Connect não é para motivar. Se você vai lá esperando para pessoas te motivar, para você sair mais frustrado, não. É para você se reconectar. Você vai se desligar do mundo exterior e vai voltar o olhar para você. Então, a gente está com 9 palestrantes que vai falar de várias áreas de comunicação e vendas, IA, temperamentos, superação de dores, neurociência. Então, assim, a gente vai unir todos os aspectos da nossa vida para a pessoa voltar o olhar para ela mesma e, assim, despertar o que trava ela para ter uma melhor vida e relacionamento com todos da área dela. Que bacana, hein? Pelo jeito vai ser um evento maravilhoso. Eu já posso ver aí muitas pessoas transformadas. E nós estaremos lá, com né? certeza. Com certeza. Parceira, né? Isso aí. E a gente viu que você acabou de falar que vai ter várias pessoas que vai palestrar diferente, né? Então, não vai ser só palestra. Vai ter vivência de outras coisas também? Pode dar um spoiler ou é segredo? Pouco spoiler. A gente vai fazer, com certeza vai ter algumas ferramentas que serão dadas pelos palestrantes. Terão momentos que a gente está preparando para quem estiver no evento, diferente do que vocês já vivenciaram hoje. Prepare os lenços, entendeu? E se você puder, vá com alguém. Leve mãe, leve família, leve amigo, namorado, porque isso realmente impacta vidas. Vamos estar no mês das mães, né? Maio é o mês das mães, então aí pode presentear, tá? Maridos, filhos, presenteie as suas mulheres e vá junto, gente, porque o crescimento tem que ser em conjunto, né? Que é bom pra nós. Não tem Exatamente. como você evoluir num ambiente e todos permanecerem travados, né? O bom é quando a família cresce unida. E agora nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá? A gente vai trazer algumas situações reais e aí vocês vão dizer o que essa escolha pode gerar na vida de uma pessoa, tá? A primeira é uma pessoa que prioriza só dinheiro e esquece da vida espiritual. Onde isso pode levar? Nossa, é muito interessante, porque de fato, quando a gente foca no dinheiro, né, esquece que a gente nós somos espirituais, na verdade, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, né, humana. E a gente fica desconectado da gente mesmo. A gente perde o valor da vida. A gente acaba se afastando daquilo que realmente importa, igual eu falei, né? A nossa família, né? Muitas vezes o casamento. Quantas famílias sendo destruídas pelo dinheiro? O dinheiro é um problema? De maneira alguma. Mas é a maneira como a gente enxerga o dinheiro, como a gente trata o dinheiro. Falo que o dinheiro tem que ser o nosso servo, né? Não nós sermos servos do dinheiro. Então a gente precisa realmente tocar as pessoas para que elas olhem para dentro,
para ela sustentar, realmente poder viajar, passear, construir e também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque eu acredito que o Senhor nos abençoa para nós sermos abençoadores, né? Muito bem. Ela não vai responder, não? Quer responder? Quer responder? Tá? Então vamos para a próxima. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem fé, Patrícia, mas não toma atitude nos negócios. Não estou inspirada para responder essa pergunta. Amei. Ela tem fé, mas não toma atitude Ela nos acredita, negócios. mas coloca tudo nas mãos de Deus, digamos dessa forma. Como que você vê essa pessoa? Você acredita que ela vai atingir sucesso, vai se desenvolver? Ou vai ficar no automático, no sentado esperando? A pessoa, quando ela não acredita, né, ela realmente vive no automático. A gente até fala muito sobre isso, porque a gente deixa de vivenciar de fato, né? E quando a gente fala de Deus, de espiritualidade, a pessoa, quando ela tem isso internamente alinhado, eu acho que a vida em si acaba fluindo, né? E em tudo. E quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro ele tem que ser um resultado, né? Então, antes de tudo vem Deus, depois vem família e depois vem os seus negócios. E a palavra de Deus fala que a fé sem ação é morta, né? Então, na verdade, se você acredita que pode realizar, mas você não se move, você está Não esperando, vai, né? não vai. E falando um pouquinho mais sobre quem vive no automático, sem propósito, o que acontece então com essa vida ao longo do tempo? Como que a gente pode visualizar uma pessoa que levanta, realiza todas as atividades no dia a dia automaticamente, já levanta reclamando, deita reclamando? Como que você vê ao longo dessa vida o que é previsível ou não? Você consegue nos informar? Eu vejo a questão mesmo do insatisfação, né? A pessoa não consegue ter satisfação com aquilo que ela faz. Frustração, porque a pessoa vai vivendo naquele piloto automático, não consegue fazer ações diferentes para gerar resultados diferentes e muitas das vezes terceiriza a culpa, porque nunca é responsabilidade dela, né? Ela está sempre vivendo naquele automático, olhando para fora e não para dentro. Então eu acredito que a pessoa realmente ela trava a vida dela. Né? O automático, ele te impede de viver coisas extraordinárias, porque você faz sempre as mesmas coisas. Você não se dá a oportunidade de viver o novo. Com certeza. E aí a gente, retomando, por exemplo, na questão da pessoa ter fé, né, que tem a ver com essa próxima questão que eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, uma pessoa que ela sente que pode crescer, mas vive adiando esse passo. Aí entra essa questão da fé. Muitos, né, eu vejo que por ter fé em Deus, acha que Deus vai resolver tudo, né? E aí ela paralisa. Então, essa questão que próxima aqui dessa dinâmica é nesse sentido. Uma pessoa ela sente que pode crescer, mas fala, Deus vai fazer por mim. Mas vive adiando esse passo. O que vocês diriam? Isso daí acontece muito, né? Quando a pessoa terceiriza e deixa para que Deus faça. E por mais que você frequente, por mais que você ore, eu acho que o Deus ele está cuidando, mas quem vai fazer acontecer é você. Entendeu? Então, a fé, ela te dá o direcionamento, mas quem dá o passo é você. Não se acomoda. Não se acomodar, nunca se acomodar. E o Power Connect veio para isso. Para essas pessoas que estão acomodadas, que sentem que precisa de alguma coisa, como se sentisse que a fé não basta, e não é porque a fé não baste, é porque realmente precisa de um direcionamento, e as pessoas sozinhas, elas não conseguem, né? Então a gente está ali para ajudar. E a questão emocional também, né? Porque por isso que a gente fala muito de mente e espírito. Não tem como separar. Não tem como. Hein, Rafa? E quem decide se posicionar, alinhar mente, corpo e espírito, o que muda na vida dessa pessoa? Tudo! Muda tudo! Literalmente! Gente, a pessoa quando ela se posiciona, né, e decide fazer acontecer, porque eu acredito muito na questão da decisão, né? Igual a gente falou, a fé sem ação é morta. A gente precisa decidir fazer acontecer. E aí sim, buscar um auxílio, buscar o direcionamento, porque muitas das vezes
caminhar sozinho é muito pesado, é muito desafiador. Então você precisa de pessoas que vão te conduzir para você também ter uma aceleração no processo, né? Para que você realmente alcance essa transformação. Porque não tem como uma pessoa que esteja alinhada não conquistar o sucesso. E o sucesso é muito particular de cada um, né? Mas com certeza ela vai ter novos resultados. Sobre isso, né? E aqui a gente chega no final dessa dinâmica, né? Então, no final das contas, o que a gente pode concluir não é sobre o que a pessoa faz, né? É sobre as decisões que elas escolhem sustentar, não é isso? Com E certeza. cada decisão constrói um destino, como a Rafa falou. É isso aí. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do evento fisicamente, né? Nós falamos da mente, das mudanças, do corpo, mente, espírito, da necessidade de evolução. Na prática, como vai funcionar o Power Connection para nossos telespectadores que querem se inscrever, aonde vai acontecer, quais os horários? Conta tudo pra gente. Quer falar, amiga? Então, Power Connection vai acontecer no dia 23/5. Vai ser um sábado, tá? Vai ser das 9 às 22, então se prepara que vai ser mais de 12 horas de imersão profunda, tá? Vai ser no Lebloc, ali na Colombo. A gente vai estar com toda a estrutura, então quando você chegar lá no evento, você vai fazer o credenciamento, vai receber o seu kit e vai logo se posicionar ali na plateia, e aí iniciam grandes surpresas. Acho que a primeira surpresa já vai deixar a pessoa ali falando, nossa, é totalmente diferente de outros eventos. Impactante, né? Impactante. E aí você pode acessar como? E você pode entrar no nosso perfil, que é Power Connection Movement. Aí você entra no Instagram, lá tem o link. A gente tá com a plataforma O Ticket. E o mais bacana, que o preço é super acessível, gente. Um evento desse hoje, o custo que a gente poderia estar, né, seria em torno de 297, 497. E a gente tá cobrando o ingresso individual R$ 97 ou o duplo por 157. Então você pode levar um amigo, um parente, né, o seu companheiro. Então, é legal você participar desse evento com alguém do lado. Às vezes você não quer ir sozinha, mas pode levar alguém. Eu super já quero ir, hein? Super já estarão lá. Tenho certeza que vai ser um divisor aí para muitas pessoas e a gente quer estar lá também porque sempre a gente aprende, né? A gente está sempre em constante aprendizado e tudo é válido e muito bem-vindo. E a gente vai ter também o espaço expositor. Então, para você que é expositor, trabalha com um serviço ou um produto e quer expor, a gente ainda está com algumas vagas, pode entrar, né, em contato com a gente pelas as redes sociais. Então, a gente vai ter ali alguns expositores, a gente vai ter food trucks para pessoa, às vezes não quer sair, né, fica desafiador, como são muitas horas. Vai ter também ali para a pessoa ter a alimentação. E até os próprios expositores, como tem alguns que vão ter ali algumas sobremesas, alguma coisa bem gostosa, dá para você vivenciar todo esse dia lá dentro, não precisa ter a demanda, né, de sair. E vai ter o estacionamento também do Lebloc, tá? Tem um custo baixo. Então a pessoa vai ter todo o suporte, todo o aparato, todo o conforto lá para vivenciar essa imersão. E tudo, e vai ser, pelo jeito, compartilhável, né? Vai ser, outras pessoas vão poder usufruir também de estar lá com seus negócios. Muito bacana, meninas, muito mesmo. E aí, essas pessoas que vão estar lá, o que elas vão viver, assim, de extraordinário que vocês acham, assim, a cereja que vocês podem falar para nós? Elas vão viver isso de uma forma extraordinária. A própria dinâmica do evento em si, a gente não pode falar, só quem estiver lá vai saber. A própria dinâmica do evento em si já vai ser algo transformador. São várias experiências, são vários momentos que elas vão ter acesso para realmente fazer esse mergulho profundo e também ter momentos de troca, né? Porque eu acredito que quando a gente troca, quando a gente compartilha ali uns com os outros, isso fica mais vivo dentro da gente. Então a gente vai ter toda a estrutura, toda a dinâmica do evento para realmente ser transformado. A gente não pode falar muitas coisas, porque senão a gente acaba, né, contando. Não pode. Tem que vivenciar, tem que estar lá para ver, gente, porque eu tenho certeza que vai ser impactante, transformador e muito profundo.
Tem uma idade ideal, um público ideal, como que está sendo direcionado? Porque muitos eventos às vezes são só para mulheres, outros só para homens, a idade mínima para participação. Então, Nilce, como a gente está lançando aqui em Maringá, a gente sabe a demanda e quanto as mulheres são unidas aqui. Só que a gente quis um pouco abrir um pouco mais, porque como a gente lida com família, então o público é masculino e feminino, tá? A partir de 18 anos, é para empresários, é para quem é colaborador, líder, empreendedor. Então, assim, é para quem realmente quer estar lá e mudar. E às vezes você vai lá como um empresário, mas não só para mudar você, mas para ajudar o seu colaborador, né? Então, muita gente às vezes está compactuando com a gente nesse sentido e falando que faz total sentido para levar os seus colaboradores para lá, né? Porque isso ajuda dentro da empresa também. Com certeza, né? E aí, para a gente entender, por exemplo, lá a gente sabe que é um espaço grande. Vocês esperam mais ou menos quantas pessoas tá vivendo aí essa oportunidade? Quanto mais, melhor a gente sabe. Mas vocês têm mais ou menos uma noção de quantas pessoas poderiam, né, estar dentro do que vocês estão esperando? A gente está trabalhando com um público médio não, gente, médio de 500 pessoas. Vai ter bastante conexão, né? Sim, sim. E é o que a gente fala. É óbvio que tem o network, é óbvio que tem. A gente fala que são conexões poderosas, né? Tem conexões poderosas, mas sempre voltado para o interno, né? As pessoas vão estar lá, vão fazer negócio, vão se conectar, né? Tanto os empresários, tanto os empreendedores, mas o foco principal é você, né? É você com você mesmo, para você alcançar a sua rede, seja no trabalho, seja na sua família, né, seja no ambiente que você vive. Mas a média de público é isso. Porque quanto mais pessoas a gente alcançar, mais vidas vão ser transformadas. Hoje a gente acompanha no nosso dia a dia que o ser humano, para ele seguir as regras, ele precisa de algumas normas e principalmente de algumas multas. Não é verdade? E hoje vem aí a lei sobre a saúde mental, tá? Que o empresário, se ele não fez até agora pelo amor, ele vai precisar fazer pela dor, porque é uma exigência. Hoje, a nossa população está doente. Sim. Né? Então, essa questão da saúde mental, da mente, do corpo, do espírito, é uma coisa muito profunda, porque antigamente a mente era vista como algo espiritual, a igreja que cuidava dela, e o corpo aí era a medicina, né? E hoje não, hoje tem se dado assim um valor imprescindível para a questão da mentalidade e da espiritualidade. O que pode mudar para os empresários, para as empresas que levam seus funcionários? O que pode influenciar nessa empresa depois desse evento? Olha, Nilce, isso foi uma pegada que até fez a gente lidar com essa parte do mente e espírito, porque é o que a gente está vendo mesmo, né? As pessoas, elas estão doentes emocionalmente, e isso reflete dentro de uma empresa, dentro da casa. Então, a gente, quando o empresário está participando junto e levando o seu colaborador, ele está já auxiliando ele, porque o que acontece? Às vezes a gente não consegue filtrar um problema que a gente tem em casa e leva para o trabalho, então o rendimento, o resultado não é o mesmo, a pessoa fica doente, a rotatividade dentro da empresa é muito grande. Então, pensando nisso, eu acho que é fundamental e foi uma sacada muito inteligente, né? Hoje, a gente ter essa obrigação dentro da empresa, porque a gente é ser humano, né? A gente não é mais um número dentro da empresa, então a gente precisa ser olhado com cuidado e amor. Com certeza. E a maior rotatividade não é por capacidade, é por questões emocionais. Então, assim, é o ponto que eles precisam realmente se dedicar, né? Agora, obrigatoriamente, né? Mas é muito importante, porque um colaborador sendo cuidado, né? Sendo trabalhado, sendo visto como pessoa, como ser humano, e poder, né, trazer essa transformação na vida dele vai refletir no resultado da empresa. Com certeza, né? E é muito importante, sim, e aplausível que levantam pessoas assim como vocês para esses movimentos que só vêm para somar, né? Então, assim, eu vejo que ó, a Nilce é mentora, sou terapeuta, ela também,
e você também é mentora, né? E isso tudo vem para agregar para essa sociedade, como a Nilce falou, está muito doente. E aí vamos supor que se existisse só um pouco, quanto mais melhor. A Sim. cidade de Maringá é muito grande e a gente vê que é lamentável. A gente não consegue atingir todo mundo. E quando entram outras pessoas com esse movimento também diferenciado, é para somar, só para somar. Então, vocês estão, mais uma vez, de parabéns para essa Obrigada. iniciativa, que eu tenho certeza que já é sucesso. E aí eu quero perguntar para vocês, para quem está assistindo nós agora, né? Eles podem dizer assim, mas eu não sei se é para mim. O que vocês diriam para até dar uma chamada assim, de incentivo para eles? Eu falo que o Power Connection é para todas as pessoas que sabem que precisa realizar alguma mudança ou que sente algum incômodo e não sabe nem o porquê. Porque é o que a gente fala, às vezes a pessoa nem sabe o que ela precisa mudar, mas ela sabe que tem alguma coisa ali que não tá legal, né? Um relacionamento conturbado, a empresa que não cresce, né? Esse afastamento, às vezes, da família. Então, não importa se você é empresário, empreendedor, se você é dono de casa, né? Não importa. Esteja conosco, porque eu tenho certeza, porque somos seres humanos. Então, se você é humano, se você é gente, É para você. é para você. Gente que faz. Muito bem. Estamos então chegando ao final e é um bate-papo muito produtivo, né, para as pessoas. Eu acredito que vai ser um evento de grande sucesso e eu estou muito feliz por recebê-las aqui porque é um bate-papo gostoso, é algo que a gente gosta, que a gente trabalha, né, que a gente acredita, que é o principalmente. Que mensagem vocês deixam para as pessoas que estão buscando crescimento e que sentem que às vezes estão travadas? Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Nilce, Cleice, eu acho que a mensagem maior é dizer assim que vocês não estão sozinhas, tá? Porque eu acho que a maior dificuldade é você caminhar sozinho, quando você está travado, quando você precisa se conhecer, tá perdido de si. Eu acho que quando você tem alguém que dá o direcionamento, eu acho que faz total sentido estar dentro da imersão Power Connection, né? E a gente não tá só convidando você, mas a gente vai ter parcerias assim como a gente que faz dentro do evento, né? Que está lá com esse olhar também de cuidado para auxiliar você. Eu costumo falar, não desista de você. Né? Você é o seu bem mais precioso, né? O Senhor te deu a vida, então cuide da vida que o Senhor te deu. Primeiro de você e depois para o próximo, né? Não desista de você. É tão bonito essas meninas falar. Essa frase eu amo, você não está sozinho. É muito bom a gente saber que não está sozinho, né? Então Deus fala que não podemos caminhar sozinho. E essa chamada, eu tenho certeza, depois dessa eles vão vir. Você não está sozinho, né? Que maravilha. E com isso, eu quero dizer que um prazer ter vocês aqui de verdade, assim, é uma energia boa e assim eu vejo que vocês estão bastante ansiosos para chegar o dia. Sim. E vai chegar e vai ser tudo maravilhoso. E nesse momento eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, começando pela Patrícia. Fala onde que pode encontrar a Patrícia e também já começar a saber desse projeto. Como que pode encontrar você, Patrícia, nas redes sociais e depois a Rafa. Olha, se você quer me conhecer, você vai acessar o Instagram, @patricia.visioli, com um Z e um L só, tá? E aí, a rede do Power Connection Movement, também pelo Instagram. Aí tem também o site, que é powerconnectionmovement.com. Ali você acessa tudo sobre o evento, consegue adquirir o seu ingresso. O meu é Rafa Guedes, _. A Paty já falou do evento, então não preciso repetir. Então lá você vai conhecer um pouquinho mais da gente, vai entender um pouco melhor do nosso trabalho. Hoje, né, eu trabalho muito a questão dos temperamentos, que eu acho que é tão maravilhoso você entender como você funciona. Principalmente sendo mãe de 5, a gente tem que saber conduzir as pessoas. Porque é muita gente para administrar, então você vai entendendo. E um diferente do outro. Total. E eu acho que o mais desafiador é aqueles que são muito parecidos com a gente. Lidar com a gente mesmo é o mais difícil. Mas então você olha lá, né? Acompanha a gente também. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado para vocês e para a gente. Gratidão, Patrícia, Rafa, Clecimara. Só para lembrar vocês, aqui tem
Histórias que inspiram, conexões que transformam. Isso é gente que faz impacto.